Shalom, 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 Boker Tov, bom dia meus irmãos, meus amigos. Muito feliz de estar aqui outra vez gravando um outro vídeo. Nós vamos dar continuidade àquele assunto sobre o milênio. Hoje nós vamos falar exatamente sobre os 1000 anos e vamos dar já uma introdução na questão de Satanás, não, Satã, como a gente diz no hebraico, como ele é liberto para agir, né? Como primeiro ele é aprisionado, depois ele é liberto para agir por um tempo relativamente curto. Agir onde? E o que é o milênio? E quem vai ser atingido? Como é que vai ser isso? É uma pergunta que a gente se faz constantemente. Tá? Então vamos lá. Que Adonai nos abençoe, nos abra a mente, o coração, e que a gente desenvolva muito mais amor, ainda mais essa ligação com a Torá, com o Tanakh, com a Brit Hadashah, e que a gente possa ter a nossa alma elevada. Tá? Meu objetivo sempre é que você ame a Torá. Porque a Torá ela é a base de tudo. Tá? A Torá ela é a palavra de Deus. Quando nós dizemos assim, a palavra de Deus, claro que a gente visualiza a Bíblia inteira. Não estou dizendo que não é, tá, gente? Mas eu digo assim, a palavra de Deus propriamente dita é a Torá. Por quê? Quando eu vou ler os profetas, quando eu vou ler os Salmos, por exemplo, ou o Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, os escritos, né, Ruth, Esdras, Neemias, etc. Eu estou vendo ali nesses outros livros algo sobre a Torá. E também quando eu vou ver a Brit Hadashah, que o pessoal acha que não tem nada a ver mais com a Torá, a Brit Hadashah ela está me reportando e está confirmando, e ao mesmo tempo ela está realizando as promessas da Torá. E também traz as profecias, algumas sendo cumpridas e outras que irão se cumprir. Por exemplo, quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, muita gente acha que ali não tem Torá, mas o livro de Apocalipse é recheado de Torá, gente. Então, a Torá ela é a palavra de Deus. Não é à toa que quando Yeshua, lá em Mateus 5, ele diz assim, cuidem, eu não vim revogar a Torá, não vim anular, não vim cancelar, eu vim preenchê-la, e nem é cumpri-la, tá? Porque a ideia de cumpri-la, o pessoal estabelece uma visão assim, Yeshua cumpriu a Torá por mim, eu não preciso cumprir. Mas não é isso que o texto diz ali. Ele diz, eu vim preencher, ou seja, eu vim dar mais substância, eu vim dar mais força na Torá. Em que sentido? Ele vai, por exemplo, todo o povo judeu sabe que o Messias, ele trará profundas revelações da Torá. E isso é muito importante, não? Porque o Messias, ele é o rabi de todos os mestres, né? Ele é o mestre dos mestres. E então não se pode esperar, por exemplo, que Yeshua trouxesse algo que não fosse Torá. Só que ele vai trazer essa Torá de uma maneira muito mais plena, muito mais profunda. Muito mais profunda ainda que o nosso grande líder, Moisés. Porque o Messias, ele vai aclarear as ideias do ensino da Torá e vai trazer mais, como eu disse, mais substância. Como eu já citei várias vezes em outros vídeos, que eu disse assim, vocês sabem que está escrito lá, não adulterarás, não cometerás adultério. Mas eu, porém, vos digo, até de olhar para uma mulher com desejo impuro, vocês já estão cometendo adultério. Então, olha, ele pegou aquele mandamento e ampliou ele para uma dimensão muito maior do que o físico. Deu para entender? A Torá é muito mais do que mandamentos físicos. O pessoal tem uma ideia muito dura, não faz isso, não faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas a Torá, ela age sobretudo na alma. E o corpo é um instrumento da alma para se praticar a Torá. Por isso que a alma precisa de um corpo. Bom, mas aí a gente vai desencadeando toda a narrativa sobre o milênio. E é muito importante que eu também tenha, olha, de novo eu volto para a Torá. A Torá nos revela que a criação se fez em 6 dias e depois Adonai ordenou que o 7º dia, lá em Gênesis 2, Bereshit 2, fosse santificado. E aí ele vai repetir lá em Êxodo 20, em Shemot, capítulo 20, na hora que ele dá os 10 mandamentos, na verdade são as 10 palavras, os 10 pronunciamentos,
ele diz, né? Lembra-te do dia de Shabá, lembra-te do sétimo dia, para guardá-lo e santificá-lo. No dia de Shabá, nós acendemos 2 velas nos nossos lares, sobretudo, para cada vela representa, né, a luz do Shabá, a luz do guardar e a luz do santificar. E é muito importante essa visão. As mulheres da casa é que acendem as velas, porque elas que são responsáveis praticamente por essa questão de trazer as bênçãos para dentro do lar, né? A mulher sábia, ela abençoa o lar. E então veja como está profundamente ligado a ideia do Shabá. E aí a gente vai ver durante toda a Torá e nos profetas, até mesmo na Brit Hadashah, a gente vai ver que os discípulos sempre se reuniam no Shabá e não no domingo, tá? Sempre era no Shabá, porque o Shabá, primeiramente, ele é um mandamento divino, né? O próprio Deus nos ordenou guardar e santificar o Shabá. Segundo, é que ele também nos ordenou com o objetivo de nos trazer sempre à lembrança algo muito específico. Então ele tem 6 dias de criação e o 7º dia é o Shabá. E aí a gente vê lá, Pedro, né, como eu falei no vídeo anterior, ele diz, né, olha, lembra que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. E ele faz essa citação lá do Salmo 90. Por que a Torá ela bate tanto nessa tecla de 7, de 6, 7, 6, né, e quando o Pedro ele pega esse texto do Salmo, ele faz a sua interpretação lá, ele traz à tona a ideia de que os rabinos, os nossos mestres, os nossos sábios, lá no passado, muito próximo à era de Yeshua, já ensinavam de que o mundo existirá por 6.000 anos. E o 7º é o milênio do Messias, tá? E a palavra milênio, lembra que eu falei no vídeo anterior? Milênio é uma palavra latina que significa 1000 anos. E aí eu tenho que entender exatamente isso. Nós vimos também no vídeo anterior, eu estou batendo essa tecla, que se você não viu, veja para poder consolidar mais a ideia, tá? O conhecimento. A ideia dos 1000 anos, qual é? Eu tenho 6 dias de materialidade na criação, né? E o 7º é o Shabá, certo? O Shabá, ele transcende qualquer compreensão material, ele é algo espiritual, é como se eu entrasse numa outra dimensão, tá? Então, quando eu tenho 6.000 anos da criação e eu vou entrar no 7º, 7.000 anos, né? O milênio, o 7º milênio, eu vou ter ali uma experiência também de uma outra dimensão, né? Que transcende ao comum, senão não teria sentido, tá? Então, veja bem, nós vamos ter todo um processo de decadência da humanidade, decadência da sociedade. Estou dando pano de fundo. Vamos ter o povo de Israel espalhado pelo mundo, né, que é o exílio, que ainda existe e ainda está ativo. Tá? Então, nós estamos, o nosso povo está espalhado por todo o mundo, todo o planeta Terra. E aí, num dado momento, o chamamento divino, ele começa a atrair o povo judeu para a Torá, para a palavra de Deus. E lá em Isaías nós vemos o que é o arrebatamento, tão desfigurado pela teologia cristã, que não está ensinando corretamente. O arrebatamento, o que é? É o povo de Israel que está espalhado pelo mundo inteiro, ele vai ser arrebatado nos ares para se encontrar com o Messias e habitar na terra prometida. Por quanto tempo? Por 1000 anos. Só que não imagine que o corpo da gente vai sair assim, voando e vai parar lá em Israel. Vai haver uma transformação. O próprio Paulo ensina isso na Brit Hadashah, né? Os que estão mortos ressuscitarão e os que estão vivos, né? Nós que estamos vivos, seremos transformados. Num piscar de olhos seremos transformados. Qual é a ideia? É que vai haver algo sobrenatural, algo miraculoso, que vai mudar os nossos corpos para um corpo glorificado. O Paulo também ensina isso na Brit Hadashah, né? Ele diz o quê? Que ele faz uma comparação. Existe o terreno e o celestial. Existe o físico e o espiritual. Ele faz até de diferenças de glória e glória. Ele vai dizendo que o corpo que vai ser transformado, ele é glorificado. Essa é uma expressão muito interessante. Por que é glorificado? Quando eu vou olhar no hebraico, a palavra
a glória de Adonai apareceu, a glória resplandeceu, né? E eu vou olhar lá essa palavra, kevod. Kevod, ele é algo que transcende ao nosso físico, certo? Que tem que transcender. É como se fosse a nossa luz transcendendo realmente, né? Brilhando muito mais, com mais intensidade. A nossa alma é luz, né? Nós somos fagulhas divinas. Então essa luz vai transcender ao físico. E essa nossa alma, ela é imortal. O físico, ele é mortal. Outra vez citando Paulo, Paulo diz, né? Os corpos materiais, eles se corrompem, ou seja, se apodrecem, se desfazem. Né? Mas o corpo glorificado, ele não se desfaz. Ele é um corpo eterno. E esse corpo, ele já não sente mais dor, não sente mais angústia, aflição, não chora, não passa por luto, não há mais morte. É algo inimaginável. Mas é como eu sempre digo assim, nós voltamos ao primeiro estágio lá em Adão. Adão foi criado eterno, com um corpo glorificado, um corpo de luz, bem diferente do que a gente possa imaginar como era Adão. Adão, as pessoas fazem o desenho dele ali como se fosse um homem comum, tal, né? Às vezes meio que pincelando para um homem das cavernas, mas tudo errado. Adão tinha um corpo glorificado. E nós voltaremos a esse estágio do corpo glorificado. Então esse arrebatamento vai trazer todos os exilados, os vivos serão erguidos nos ares, né, já com o corpo glorificado, e os mortos serão ressuscitados. E as escrituras falam que isso é a primeira ressurreição. Então é para destacar. Então vamos lá, vamos tentar estabelecer uma linha do tempo. Com a vinda do Messias, nós teremos um transporte do povo de Deus, né? Literalmente Israel, tá? Que está exilado. Os vivos serão transformados para poderem ser transportados para se encontrar com o Senhor nos ares. Os mortos no Messias serão ressuscitados, essa é a primeira ressurreição, também para se encontrar com o Messias, e o Messias já trará com ele todos que morreram nele, os salvos, os redimidos. E todo esse povo, gente, vai ser transportado para a Terra Prometida. A Terra Prometida, se você olhar com carinho na Escritura, a Terra Prometida é sempre o alvo das Escrituras, ou seja, sempre aponta para lá, não aponta para outro lugar. A ideia da teologia que vai habitar no céu é totalmente errônea. É porque a teologia não consegue entender. Quando fala reino dos céus, não é um reino nos céus, é o reino dos céus, ou seja, é o reino celestial que vai dominar a terra. Como era o propósito em Adão. Adão foi criado para reinar sobre a criação. Uma criação totalmente glorificada. Se você olhar a Gênesis, você vai olhar a criação ali, aquela criação está muito além da nossa compreensão de como é, né? Paulo diz, né? Outra vez Paulo, Romanos 8 diz, a criação, né? ela tem uma ardente expectativa pela redenção dos filhos de Deus, porque ela também necessita dessa redenção. Quando o povo de Deus for redimido, a natureza também vai ser redimida, tá? Mas não confunda o milênio com o mundo vindouro, tá? Ou seja, vamos dizer assim, o milênio, ele é a antessala para a sala, que é o mundo vindouro. Ela é aquele corredor, vamos dizer assim, que te conduz para o mundo vindouro. Então nós temos lá os seis milênios, aí nós vamos ter o Shabá milenar, né, que é o milênio específico, o milênio do Messias, e depois nós temos então o oitavo dia, vamos dizer assim, né? Lembra que eu já falei no outro vídeo, que representa a eternidade. Então nós vamos ter esse processo. Tem que passar pelo milênio para chegar na eternidade, na perfeição. É o Éden, tá? É o Éden. Então vamos lá. Há uma tradição que o profeta Elias, ele virá ao mundo para anunciar essa iminente vinda do Messias, né? Isso implica de que culmina, né? Então veja, está culminando
Quando fechar os 6.000 anos, aí você me perguntaria, quando é que fecha? É complicado, nem eu usaria dar uma resposta concreta nisso, né? Seria irreverente, e eu estaria falando algo que eu não fui preparado para dizer, eu não tenho essa informação específica, né? Somente Deus sabe esse momento. Mas o que eu posso falar por todos os estudos das Escrituras é que nós estamos no finalzinho dos 6.000 anos. Tá? Isso é muito evidente. Tá? Então, nós estamos no limiar. Porque quando eu digo finalzinho, eu digo assim que uma grande possibilidade de nós vermos essa chegada do milênio. Tá? E o que vai corroborar para tudo isso? Nós vamos ter uma sociedade decadente, nós vamos ter o povo judeu clamando pelo Messias, pelo sofrimento que está passando, vai haver um aumento do sofrimento sobre o povo de Israel, que vai culminar nessa grande tribulação, que Yeshua disse lá em Mateus 24, tá? O povo de Israel vai passar por uma grande tribulação, tal qual nunca houve na terra e nunca mais haverá. Então veja, ela é extremamente singular. E essa tribulação vai fazer que o povo de Israel clame pelo Messias. E aí aquela pergunta típica, né? Tá, mas e quem não for de Israel? Quem não for de Israel, gente? Eu sempre bato nessa tecla. Mais uma vez, citando Paulo, será enxertado em Israel. Todo aquele ser, aquela pessoa que ama a Torá, que ama o Deus de Israel, que ama o próprio povo de Israel, ele vai estar em comunhão com Israel, como era no primeiro século, após o Messias. Como é que viviam os primeiros, vou colocar uma linguagem comum, convertidos? Viviam todos juntos, está lá em Atos 2, todos estavam juntos. Então significa que judeus de origem, judeu mesmo, estavam juntos com gentios que receberam, né, que reconheceram Yeshua como o Messias das Escrituras. Então não havia distinção. É claro que a distinção no sentido de esse aqui é judeu e esse aqui é gentil, mas no frigir dos ovos, no bolo todo, era contado como o povo de Deus. Tá? Então, todos os que morreram no Messias, independente de judeu ou não judeu, mas que reconhecem verdadeiramente, gente, é reconhecer mesmo, entender o que é o Messias, porque muita gente não entende. Fala de Jesus Cristo, mas não entendeu de fato o que significa isso, né? O que significa ele ser o Cristo, o Messias. Então é muito, muito profundo. Não basta ele dizer, eu sou da igreja tal, da religião tal, e nem dizer, eu sou judeu. É preciso um profundo relacionamento com Deus através da sua palavra. Tá? Então todo o povo será levado, esse povo será levado para, e nós estaremos nesse povo, seremos levados para a terra prometida, que obviamente vai ampliar-se. O atual território de Israel não é ainda sequer toda a extensão prometida por Adonai para Israel. Ele eu costumo brincar dizendo que ele é o pátio. Há muito mais ainda em território. Vai do rio Nilo até o Eufrates, né? E de norte a sul, unindo os mares ali. Então, uma vez que isso aconteça, Yeshua veio, transportou, né? Fez esse arrebatamento do povo para Israel, começa o milênio. E aí nós vamos ter uma experiência singular. Nós vamos ter dentro de Israel, dentro da terra prometida, vamos falar assim, para não confundir, dentro da terra prometida, estarão vivendo os glorificados, os da primeira ressurreição. Certo? Os da primeira ressurreição estarão lá. Todos que morreram sem o Messias, sem reconhecimento do Messias, sem reconhecimento da palavra de Deus, e os que estão vivos ainda, mas que não estão lá no território, na terra prometida, estarão vivenciando uma outra história. Enquanto o povo de Israel e os enxertados em Israel estarão vivendo um outro patamar de vida.
porque Israel e os enxertados em Israel estarão já vivenciando com corpos glorificados. Já não há mais morte para quem está ali na Terra Prometida, no milênio. E o Messias está reinando com Israel. E a palavra de Deus, a Torá, sempre apontou, os profetas sempre apontou, que Israel, então, junto com o Messias, reinaria sobre o mundo. Por isso que Israel é uma nação sacerdotal e real. Está lá, o próprio Pedro diz na Beit Hadashah, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Sacerdócio real, para proclamar as virtudes, o poder de Deus. Então ele está se referindo ali, é só olhar o capítulo inicial lá da carta dele, é Israel, não é a igreja, é Israel. A não ser que você conceba a igreja como sendo Israel mais os enxertados. Caso contrário, está totalmente fora do conhecimento bíblico. Tá? Então, nesse momento, o Messias está reinando com Israel numa experiência totalmente diferenciada nesses 1000 anos, porque já são corpos glorificados, já não é mais esse corpo que a gente tem aqui, é um corpo glorificado, é um corpo adâmico, e o que significa reinar? Governar. Tá? Então agora eu tenho do lado de fora da Terra Prometida, que também estão vivendo 1000 anos, todas as nações que não foram para lá. Ou seja, essas nações não estão vamos dizer, nessa fase do corpo glorificado. Por isso que a Escritura diz, bem-aventurado, é muito feliz aqueles que participam da primeira ressurreição, que fazem parte da primeira ressurreição, porque já estão contados entre os remidos, entre os salvos, já estão tendo experiências do corpo glorificado, mas ainda não estamos no mundo vindouro, tá, gente? É só os 1000 anos. Isso é muito importante que a gente frise, porque o mundo ainda continua do jeito que é, como a gente concebe, enquanto quem está vivenciando o milênio lá dentro o milênio é para todos, tá? Mas quem está vivenciando o milênio na Terra Prometida já está com o corpo glorificado. Fora da Terra Prometida, são corpos normais ainda, tal como os corpos que existem hoje. E aí, como o Messias vem para reinar, e a profecia diz o quê? Que de Sião virá a Torá para toda a humanidade. Então, o objetivo do Messias reinar na Terra Prometida com Israel não só é o cumprimento das profecias em relação a Israel, porque Israel tem as promessas e as alianças confirmadas por Adonai, então estarão vivenciando a eficácia dessas alianças, dessas promessas, ou seja, o cumprimento dessas alianças, dessas promessas, e o mundo todo está do lado de fora. Tá? E por quê? Porque essa experiência de corpos glorificados, de dedicação à Torá, e de ter o Messias reinando, e a Torá podendo sair da Terra Prometida para alcançar a humanidade inteira, ela tem 2 caminhos, tá? 2 caminhos. Ou ela vai se submeter à Torá, ou vai rejeitar a Torá. Ou ela vai submeter ao Messias, ou vai rejeitar o Messias. Ou ela vai submeter à nação real, que é Israel, ou vai rejeitar Israel. Tá? E aí isso vai implicar no destino das nações. Então é muito importante que a gente vai ver. Eu quero ver com vocês Apocalipse 19, tá? Eu vou botar o texto aqui para a gente acompanhar, e aí eu coloco para vocês na tela também. Eu vou pegar um texto, uma tradução bastante comum para não ter dificuldade, mas é preciso que a gente entenda, tá, algumas coisas. Bom, antes de colocar o Apocalipse 19, se a gente olhar Isaías 11, 4 e 5, diz o seguinte: julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Isaías 2, versos 2 a 4, diz o seguinte: nos últimos dias se firmará o monte da casa de Adonai no cume dos montes, concorrerão a ele todas as nações. De Sião sairá a Torá, e de Jerusalém, a palavra de Adonai. Então repare que é aquilo que eu falei, tá? Então dali ele julgará todas as nações, é o que nós temos em Isaías 11.
E também vimos que de Sião sairá a Torá, ou seja, lá de Jerusalém sairá a Torá para todas as nações. Porque a Torá é o elemento que o juiz do universo vai usar para julgar o mundo, as nações. A Torá, ela não é brincadeira, gente. A Torá não é coisa velha que foi rejeitada, que foi trocada por um período de graça, que agora não precisa mais Torá. Isso não é verdadeiro. Tá? A Torá ela é eterna. Ela é eterna como o nosso Deus é eterno. Então por isso que de Sião vai sair. E ele diz, o monte de Sião se sobressairá sobre todos os montes. Significa o quê? Que não há lugar mais bonito, mais maravilhoso, mais glorioso do que o Monte Sião. É tão espetacular. Então as nações vão estar vendo isso, vão estar observando isso. Só que vai haver um comportamento, vamos dizer assim, de duas formas nessas nações. Tá? Um comportamento positivo e um comportamento negativo, né? Uma reação positiva e uma negativa. Tá? Então, eu vou ler com vocês aqui Apocalipse para a gente poder mergulhar então no nosso shiur, né? No nosso estudo, e a gente ter uma ideia mais clara do que a gente vai entender. E olha, lendo Apocalipse, que é Brit Hadashah, tá? Diz assim lá no Apocalipse 19: e depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz, uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem a Adonai, nosso Deus, né? Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus, né, Adonai Elohim, o Todo-Poderoso, reina. Olha só, vou parar só nesses 6 versículos para a gente começar a analisar. Então começa um período, veja bem, diz assim: depois dessas coisas, né, se você olhar o Apocalipse inteiro ali, você vê tudo que está acontecendo na humanidade, ouvi uma grande voz, e essa voz de uma grande multidão, ou seja, os remidos, que diziam: aleluia, Halel Yah. Em hebraico significa Halel é louvado, Yah é o nome divino. Então, louvado seja Adonai. Eles dizem assim: a salvação, né, e a glória, e a honra, e o poder pertencem a Adonai, nosso Deus, Elohim. Tá? Adonai Elohim. E aí diz assim: porque verdadeiros justos são seus juízos. Ele tá dizendo: olha, não tem como errar, porque justos e verdadeiros são os juízos de Deus. Então ele está julgando agora. Ele estabeleceu, esse é o momento do julgamento. Julgou a grande prostituta, capítulo 17, aquela que distorceu a palavra de Deus, aquela que negou, aquela que se rebelou contra a palavra de Deus e ensina algo contrário à própria Torá, aquela que nega a Torá, aquela que rejeita a Torá, aquela que inventou heresias e fez com que multidões se achegassem a ela, rejeitando e até inclusive perseguindo o povo de Deus, que é Israel. Vamos ver ao longo desses 20 séculos o quanto ela perseguiu. Eu estou falando do cristianismo mesmo, tá, gente? Infelizmente a verdade é essa. O cristianismo ao longo dos séculos perseguiu o povo de Israel de várias maneiras. Queimou os livros queimou Torá, queimou o Talmud, mandou os judeus para a fogueira, expulsou os judeus das nações, sequestrou os filhos de judeus, abocanhou. O povo judeu era tudo de ruim, mas foi lá e abocanhou as riquezas do povo judeu, humilhou, oprimiu o povo judeu por vários séculos e prostituiu a palavra de Deus, ou seja, modificou de tal maneira que tem coisas muito simples, gente. Olha só, o calendário de Deus é um calendário lunar. Nós temos meses lunares. Então é chamado de primeiro mês, segundo mês. A gente tem o mês de Nissan, Tishrei e outros, Elu. E aí eu vejo como mudou, o cristianismo mudou o calendário. É janeiro, fevereiro, março.
Nós temos o Rosh Hashanah, que é o início dos anos, né? Que é lá no mês sétimo, no primeiro dia do mês sétimo. Aí o cristianismo trocou para o dia 1º do mês de janeiro. Nós temos Hanukkah, que é a festa das luzes, né? Aí o cristianismo trocou para Natal, no mesmo período. Nós temos uma mudança de calendário, de tempos, e a própria Torá foi rejeitada. Ela foi delegada para um período chamado Velho Testamento. Então prostituiu a palavra de Deus. E essa prostituição, além da prostituição direta com a palavra de Deus, ela perseguiu o povo de Deus. Vocês vão ver aqui no texto aqui. E aí diz, porque verdadeiros justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, Deus se vinga contra aqueles que mataram o povo judeu, aquele que perseguiram o povo de Israel. Tá? E aí, isso é muito sério, gente. E outra vez disseram, aleluia, Halel e a fumaça dela, dessa prostituta, né, sobe para todo sempre. E os 24 anciãos, aí é muito interessante que 24 anciãos a gente não tem como dizer quem é quem, né? Mas a gente tem ali o 12 mais 12, e também temos o que? 4 animais. Esses 4 animais são as Hayot, que a gente vê lá em Ezequiel, aquela carruagem, né? Da Merkavá, a carruagem, nós temos ali as figuras de 4 animais. E eles se prostram, tudo tem um forte simbolismo, tá? A gente precisa estudar isso de uma maneira separada, para não confundir as ideias aqui agora e não fugir o alvo da história do milênio, tá? Mas são assuntos extremamente importantes para a gente conhecer. E esses anciãos, né? E lembrando que Zakenim, em hebraico, não, anciãos são sempre, por exemplo, em Israel foram estabelecidos anciãos para julgar Israel. Então a missão dos anciãos é o ensino e a manutenção da palavra de Deus, inclusive com o poder de juiz. Quando a gente vê lá na Brit Hadashah, no erroneamente chamado Novo Testamento, a gente vê o que? Paulo dizendo para eleger, né? Que foi ficado com presbíteros em cada igreja, mas elejam anciãos. Os anciãos são pessoas de idade com conhecimento da Torá e capacitados por Deus para julgar o povo que está se reunindo naquela cidade. Esse é o sentido do texto. Então, quando eu vejo aqui 24 anciãos, eu estou vendo justamente todo um fórum para julgamento das nações. Tá? E esses 4 animais, eles espelham a santidade de Adonai. Se eu olhar lá para aquela carruagem lá de Merkavá, né? Lá no livro de Ezequiel, está intimamente ligado a essa santidade de Deus. E isso aí é uma voz do trono. Eu tenho um trono, então eu tenho um rei. Quem é que senta no trono? O rei e o juiz, né? Então eu estou tendo ali o rei e o juiz que vai estabelecer o julgamento. Isso é uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. Né? Essa ideia de pequenos como grandes, ele qualifica todos os servos, ou seja, porque tem servos que são muito mais intensos na dedicação a Deus, tem servos que não são tão intensos, mas são servos. É interessante que dentro do próprio judaísmo não faz distinção entre judeu e judeu. Mas eu sou judeu ortodoxo, sou judeu reformado, sou judeu não sei o quê. Não importa, é judeu. Não existe essa distinção. A ideia de pequenos e grandes é que não existe distinção. Tá? E eu ouvi como é que a voz de uma grande multidão e como é que a voz de muitas águas. E como é que a voz dos grandes trovões que dizia aleluia, Halel e Yah, de novo. Olha o nome divino, né? Yah. Pois já Adonai Eloheinu, né? Ele é o Todo-Poderoso, reina. Gente, é o momento do reino. Tá? O reino propriamente dito, estabelecendo ali. Regozijemos, então nos alegremos muito, alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Aí se eu olhar, a noiva se aprontou, ou seja, ela está preparada para o Messias. E aí se eu olhar Isaías 54,
lá está escrito assim, o teu Criador é o teu marido, falando para Israel, tá? Falando para Israel. Então, se eu olhar e estudar mais as escrituras sagradas, eu vou ver que a noiva do Cordeiro é Israel. Tá? É Israel. Eu já fiz um vídeo aí sobre a noiva, tá? Quem não viu, assista para poder ter esse entendimento. O que significa isso? Que se Israel é a noiva, e dentro do judaísmo, como é que funciona? A noiva ela está comprometida com o seu noivo, embora não casados, mas ela tem que aguardar o momento do casamento. Ela já é, aos olhos da palavra, da Torá, ela já é a noiva dele, já está comprometida. Ela não pode namorar, não pode casar com ninguém, não pode ter relacionamento com ninguém. Ela é fiel ao seu noivo. Então vai chegar um momento em que a noiva e o noivo se encontram e aí se estabelece o casamento, as bodas. Então aqui é como se a profecia está dizendo o seguinte: o Messias, que é o noivo, né? Deus, que é o noivo, está vindo para o casamento. E a noiva está preparada, já está vestida de noiva, ou seja, com as vestes de santidade, com as vestes da Torá, preparada para o casamento. É isso que o texto está dizendo aqui. Reparem que o noivo, ele é o Todo-Poderoso, ou seja, Adonai. Tá? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque, aí ele explica, porque o linho fino são as justiças dos Kerushim, dos salvos. Reparem aqui, foi-lhes dado o quê? Então a ideia é de que a noiva, ela vem para casar com Deus, né? Israel vai casar com Deus, né? Deus vem para casar com Israel, e o próprio Deus ordena que dê roupas de linho fino, puro e resplandecente, que brilha, que tem luz, para a noiva. Isso é um ato de total redenção de Israel. É isso que o texto quer mostrar. Ele é o perdão pleno de Israel, de toda a culpabilidade que Israel teve ao longo dos séculos. Ele está santificando. Eu já falei também, tem um outro vídeo aí meu sobre casamento no judaísmo. Não existe a palavra casamento em hebraico, existe Kiddushin, que é consagração. Então, quando um homem e uma mulher se casam, eles fazem uma consagração, eles se consagram para Adonai. Tá? E ali, esse ato de consagração, né, esse ato de santificação com linhos finos, puros e resplandecentes, né, mostra todo esse processo. É isso que o texto quer mostrar, é o perdão total de Israel. Onde agora sim, com esse perdão total, com essas vestes resplandecentes puras e de linho, de atos de justiça, que Israel está possibilitando, ou seja, a fidelidade à Torá, ainda que todos nós sejamos falhos, gente. A gente luta constantemente contra nós mesmos para a gente obedecer a Torá. É uma batalha, a gente tem a vitória, mas é uma batalha diária. Então, isso são atos de justiça. Tá? E aí ele diz o seguinte, isso para contrastar, né, se a gente olhar no capítulo 17, a prostituta, ela se veste com vestes espalhafatosas, ou seja, que não representam o linho fino, puro e resplandecente. É um contraste. Enquanto Israel se mantém com as vestes ali agora, com as vestes puras e linho fino e resplandecente, a prostituta de Apocalipse 17, ela usa roupas espalhafatosas, ou seja, que chama a atenção do mundo, mas não o chamar a atenção pela virtude, mas pela imagem que ela quer projetar. Tá? É como se uma mulher recatada se veste de maneira bonita e simples, porém pura, dedicada a Deus, e uma que se veste toda com ornamentos, toda cheia de emperiquetada, cheia de coisa tal, para chamar a atenção dos homens. Essa é uma distinção. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha, estas são as verdadeiras palavras de Deus, ele está dizendo ali. E ele assim, bem-aventurados, são felizes aqueles que são chamados para as bodas. É óbvio, é o casamento. Né? E eu lancei meus seus pés para adorar, né? É o João, é o Yohana, mas ele disse-me, olha, não faça tal coisa, sou teu conservo, porque é o anjo que está falando com ele. Eu sou conservo teu de teus irmãos, ou seja, eu estou servo igual a ti, não me adora. Que tem os teus irmãos, né, que tem o testemunho de Yeshua, adora a Deus,
Olha, ele está dizendo, não me adora, adora a Deus, porque o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. O que significa isso? Ele diz assim, a essência da profecia é o Messias. Tá? É o Messias que é o autor das profecias. Isso, gente, se eu olhar o Tanakh, lá, o comúnmente chamado Velho Testamento, é isso que ele tem. Quem é que está se achegando aos profetas para anunciar a palavra de Deus? É o próprio Messias, só que num outro estado, né? Ou seja, ele ali é uma manifestação de Deus que é aquele que traz a profecia, certo? Então, porque é preciso ter essa compreensão, né? O Deus, como é o infinito, a luz infinita, o sem fim, ele usa de uma manifestação para poder se comunicar com os homens. E essa manifestação, ele é o espírito do Messias, que vai se revelar como o Messias de carne e osso na época do então Brit Hadashah, né, 20 séculos atrás, tá bom? Também a gente tem que ter esse entendimento. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e luta com justiça. Então repare, um cavalo branco, né? A ideia da santidade, e quem estava sentado sobre ele é chamado de o fiel e o verdadeiro, né? A verdade e essa fidelidade, a certeza, né? O que é ser fiel? É aquele que obedece totalmente, né? A palavra de Deus. E ele está sentado e ele veio para lutar, tá? Ele veio para lutar, ele luta, ele julga e luta com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, ou seja, o olhar dele é para fulminar mesmo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas, e tinha um nome escrito, um nome que ninguém sabia, senão ele mesmo, ou seja, é o nome que Adonai vai revelar para todos. Como é que se pronuncia o nome de Adonai? Se falam de um jeito, falam de outro, uns falam um, mas esse nome vai se tornar conhecido de toda a humanidade. Inicialmente todo Israel vai conhecer esse nome, e a humanidade depois vai conhecer esse nome. Ele sempre diz, pelo meu nome eu não fui conhecido, mas vou ser conhecido pelo meu nome. Está lá em Ezequiel, gente. Quando ele executar o juízo em todas as nações, ele diz, o meu nome será conhecido. Tá? E ele estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha que interessante. É claro que a gente está vendo aqui que quem é que é verdadeiro? Deus. Né? Você diz assim, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Ou seja, Deus é a verdade. Nós não temos dúvida disso, não é? Deus é a verdade. Deus é fiel. A gente canta, tu és fiel, Senhor. Né? A gente sabe que ele é o fiel. Mas confunde um pouco com o Messias. É claro, gente, o Messias é a revelação de Adonai na forma humana. Tá? O Messias, ele é 100% homem, ele é homem, mas o Espírito que está sobre ele está lá em Isaías 11. Tá? O Espírito que está sobre ele é o Espírito do Altíssimo, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Adonai. Então ele é o fiel e verdadeiro, ele veio para julgar, para lutar, e está um nome escrito nele, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Esse nome vai ser revelado. E aí diz o seguinte, a veste vem tingida de sangue, porque ele está reportando para a ideia do homem que foi... nós temos duas situações aí, tá, gente? Duas vertentes. O próprio Messias que foi morto, né? O sangue do Messias, e que ressuscitou, tá, gente? E o sangue das nações que estão sendo julgadas, que está sendo, de fato, tendo a experiência da morte. Está sobre ele, porque ele está vindo para julgar. Tá? E ele diz o seguinte, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então repare que ele é chamado de fiel, de verdadeiro. Ele tem um nome desconhecido, né, que vai ser revelado no futuro. E ele tem outro nome que é a palavra de Deus. Quem é que tem o nome da palavra de Deus? Né? No princípio era a palavra estava com Deus, e Deus é a palavra. João 1:1. Tá? Então, para aí, eu estou olhando para quem? Para o Messias. Mas, para aí, Pedro, tudo isso aponta sempre para Deus, para Adonai. É claro, o Messias, o Espírito que está sobre o Messias é Adonai. Filipenses, né? Para que todo joelho se dobre diante dele e confesse que ele é Adonai. Só que
modificaram a tradução para não gerar essa convicção bíblica, porque isso aí é um texto de Isaías também, tá? Que diz: todo joelho se dobrará diante de Adonai, o confessará que ele é Adonai. Aí o Paulo pega e diz: olha, eu vou falar sobre o Messias para vocês. E que diante dele todo joelho vai se dobrar, toda língua confessará que ele é Adonai. Tá? Aí colocaram o Senhor ali de uma maneira escrita para confundir o leitor na tradução. Então repare que o próprio Deus, ele é a palavra de Deus. E nos judeus a gente fala muito assim, é muito interessante. A Torá e Adonai são um. Isso é verdade, porque olha só, olha o que o João escreveu. No princípio era a palavra estava com Deus, e Deus é a palavra. Ou na tradução inverter, colocar assim, a palavra é Deus, né? Mas Deus é a palavra na forma original. Então, o que ele está dizendo? Se a palavra estava com Deus, quem está com Deus é Deus. Não tem como... a ideia de união com ele não é impossível, né? Então, a palavra é Deus. E ele diz assim, e Deus é a palavra. Por isso que rejeitar a Torá é rejeitar o próprio Deus, gente. Isso é sério, tá? E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca, olha só, os exércitos angelicais vindo. E da sua boca saiu uma aguda espada. A gente vê pelos escritos do Tanakh que a espada é a palavra de Deus, a Torá. E saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com varas de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, essa personificação, essa manifestação de Deus, né? Ele vai manifestar essa ira de Deus. E ele vem com a própria Torá para julgar as nações. É isso que ele está mostrando aqui. E é um julgamento muito sério. E no manto, na sua coxa, tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja bem, nós sabemos que o Messias é rei, até dentro do contexto da Escritura Sagrada inteira. Né? Ele é o rei que dá descendência de Davi, né? Tanto é que Yeshua lá era chamado Yeshua, filho de Davi, ou seja, mostrando a descendência dele real. Ele é o rei. E aí, mas também a gente entende que Adonai é o rei. Tanto é que nós falamos, né? Bendito és tu, Adonai, rei do universo. Mais uma vez demonstrando que Yeshua, o ser físico de Yeshua, do Messias, né? Ele é a manifestação do Espírito de Deus naquele homem ali, né? No ser humano, tá bom? É muito lindo isso, é muito lindo, né? E aí diz, no manto e na sua coxa, né? O manto era sempre usado como questão de juramento de verdade. A coxa sempre, no Tanakh, a gente vê que a coxa é o elemento do juramento, da verdade, do cumprimento, da fidelidade, né? E no manto, ou seja, ele é o rei, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Porque quando a gente vê Artaxerxes lá, né? Em Esther, ele é apresentado como Rei dos Reis, tá? E era um título, por exemplo, os imperadores do passado, aquela turma toda lá, eles se apresentavam como Rei dos Reis, ou seja, o Rei dos Reinos, né? E aqui ele tem, o texto fala assim, Rei dos Reis, tá? E Senhor dos Senhores, ou seja, ele está acima de todo. Se o Artaxerxes, né? Ele é Ahasverosh, né, em hebraico, se ele é o Rei dos Reis, existe o Rei do Rei dos Reis, tá? O Rei que está acima de todos os reis. É isso que ele está se apresentando aqui. Por isso essa dose dupla de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou seja, muito mais do que vocês. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz dizendo, e todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e juntai-vos à ceia do grande Deus. Ou seja, vai haver uma matança agora, vai haver uma morte de muita gente no mundo. Estão lá em Ezequiel também, tá? 38, 39, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Ou seja, quem está fora da terra de Israel, tá? Lembra do milênio. Toda essa experiência aí que eu estou falando. E aí vai atacar o Rei dos Reis, né? O seu exército, vão atacar todas as nações.
mas reparem que eu vou puxar dois textos aqui, porque as profecias, elas não são às vezes tão sequenciais. Às vezes a profecia é revelada de um lado, aqui a profecia é outra, eu preciso entender como é que eu junto essas profecias, tá? E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Vai fazer guerra contra quem? Aqui nós temos uma informação profética, ele vai fazer guerra contra as hostes espirituais, as hostes celestiais, ou seja, o exército divino e espiritual de Adonai, ou seja, vai lutar contra o próprio Deus, tá? Mas também vai lutar contra o povo de Deus aqui na terra. É isso que eu quero chamar a atenção. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. O falso profeta não encare como um ser único, tá? Mas representativo de todos aqueles que mentem, que ensinam a mentira e não a palavra de Deus verdadeiramente. E a besta, qual é o sentido de uma besta? É aquele que devora, que destrói. Então, ao juntar besta e falso profeta, eu tenho um elemento que mente e que destrói. Tá? E não é necessariamente um indivíduo, pode ser um coletivo, pode ser um sistema, tá? Que vai ser destruído. Dentro da visão judaica, o sistema cristão romano, e aí nós vamos ter um alívio aqui na igreja evangélica que se desligou do cristianismo romanista, mas mantém muitas das coisas do cristianismo romanista, infelizmente, tá? Que são, de uma certa forma, mentem, são falsos profetas, né? Vamos dizer assim, né? Porque distorcem a palavra de Deus. E aí, assim, e a besta foi presa com ele, o falso profeta, que diante dele fizeram os sinais, e com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A ideia aqui de que há um engano, tá? Ou seja, que enganou os que receberam o sinal da besta. Há uma marca no indivíduo, tá? E se a gente olhar lá para trás, a gente vai ver também em Apocalipse 13, depois sobre o 666, o sinal na testa na mão, é exatamente o povo judeu que usa, né? É o povo judeu que usa o tefilim, né? na testa e na mão. Então, a ideia de que há um sistema querendo mudar isso, na marra, na pressão. Vocês não vão usar o tefilim e vão usar o meu símbolo aí no lugar disso, tá? E aí, o que nós vamos ter aqui? E aí nós vamos ver que esses foram lançados no lago de fogo, que arde com enxofre. A ideia do lago de fogo, ela é muito vívida também no judaísmo. A ideia não às vezes foge um pouco aquela concepção de inferno que o cristianismo tem, mas a ideia de um afastamento total de Deus, e que já começa por aí já começa a experiência de sofrimento. Imagina todas as almas que vão estar desligadas de Deus, vão passar vergonha vendo os remidos e não tendo as experiências dessa plenitude da paz, dessa plenitude da bondade de Deus, dessa plenitude das bênçãos celestiais. Então já começa o sofrimento aí, e é a sensação de estar queimando num lago de fogo e enxofre, porque o enxofre ele mantém a chama, tá? Ou seja, é algo permanente, algo eterno. Da mesma maneira que as bênçãos são eternas, esse sofrimento é eterno. E os demais foram mortos com a espada que saiu da sua boca, ou seja, com a palavra de Deus, e do que estava sentado sobre o cavalo branco. E todas as aves se fartaram das suas carnes, ou seja, houve muita gente que morreu, tá? E eu vou ler só mais os 2 versículos aqui do capítulo 20 e vou parar aqui, que vai ser outro vídeo, tá? E vi descer do céu, capítulo 20, e vi descer do céu o anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia, né? Uma grande corrente na sua mão. Então, um anjo desce, um grande e poderoso Deus, né? Um anjo desce, um grande e poderoso anjo de Adonai, desce, tá? Um mensageiro divino, magnífico, e ele desce e ele vai prender Satanás. Tá? Ele vai prender Satanás. Esse prender, o que é? Ele vai reduzir em muito o poder de Satanás. Então, ele vai ficar retido ali. Tá? Essa é a ideia. Então ele prendeu o dragão, ele diz, é a antiga serpente, ou seja, é o próprio Satanás.
aquele que induziu ao erro a Havá, né, e Adão e Eva, e que tem conduzido a humanidade ao erro. Nesse momento ele vai ser retido. E diz o texto, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, né, o adversário, o mentiroso e o adversário, em hebraico, e o amarrou por 1000 anos. Tá? E aí diz, eu vou só mais o 3, então, gente. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, um selo real, né? Não pode abrir, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que ele seja solto por um pouco tempo. Gente, os 1000 anos já está acontecendo aí, já viu? O milênio já está acontecendo. Tá? O povo de Deus já está vivendo com o corpo glorificado na terra prometida. As nações do lado de fora ainda são nações normais, pessoas normais, corpos normais. Aí, Satanás vai ser retido por esses 1000 anos, para que haja toda essa experiência do milênio, o Shabá milenar, com o povo de Deus. As nações estão lá de fora. Depois eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer com essas nações nesse período dos 1000 anos. Tá? Só que nesse período dos 1000 anos, Satanás vai ser reduzido a não agir. Tá? As nações vão ter a chance ali de algo muito positivo. Mas quem já está vivendo os 1000 anos em Israel, já está tendo a experiência da redenção, a experiência do corpo glorificado. E aí o último versículo que eu falei aqui diz o seguinte, até que os 1000 anos se acabem, ou seja, quando fechar os 7000 anos, tá? Então lá, nós temos 6000 anos, vamos entrar no sétimo milênio, né? Que é o milênio que a gente fala, e quando esse milênio terminar, tá? Então lá, o milênio, o povo de Deus já está, já foi glorificado, já foi arrebatado, está vivendo no milênio na terra prometida, que é o povo de Israel e os enxertados. As nações que estão de fora não estão ainda com corpos glorificados, não participaram dessa ressurreição inicial, dessa primeira ressurreição, e agora Satanás vai ser retido nesses 1000 anos. Depois, quando os 1000 anos acabarem, aí Satanás vai ser solto de novo, para reunir as nações, para atacar o povo de Deus, e por tabela, atacar o Deus do povo de Deus, que é Adonai. E aí é outro vídeo, tá? É muita coisa, né? É maravilhoso, mas eu espero que você esteja se deliciando, tenha prazer no entendimento, né? Se delicie na palavra de Deus, na Torá, no Tanakh, no Brit Hadashah, porque há muitas revelações, e há algo muito maravilhoso, e que ou estejamos vivos na vida do Messias, então sejamos arrebatados e transformados no piscar de olhos, e os que estiverem mortos, que sejam, então façam parte da primeira ressurreição. Que Adonai abençoe vocês, meus queridos, mandem mensagens, curtam o vídeo, por favor. Se não está inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a espalhar mais a palavra de Deus. Um beijo no coração.